Shabbat Shalom, queridos irmãos, mais uma vez. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Queridos, 20ª porção de hoje, Parashá Tetzaveh, que significa ordenarás. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 27, do verso 20 ao capítulo 30, verso 10. Nós temos Haftarah em Ezequiel 43, 10 a 27, em Jeremias 11 e em Hebreus a partir do capítulo 7. Temos um salmo complementar de número 65. Queridos, eu lerei a parte inicial para que possamos contextualizar e dada a importância do tema de hoje, sobretudo dentro daquilo que sempre falamos, que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então nós não podemos perder esse foco. Todas as coisas que estão escritas é para o nosso ensino. Uma passagem bíblica, por mais complexa que ela seja aos nossos olhos, muitas vezes nós lemos aqui medidas, nós lemos ritos sacerdotais, e muitas vezes nós nos questionamos como que eu coloco em prática isso hoje na minha vida? Isso não é que aconteceu lá atrás? Como que isso se aplicaria hoje? Então, obviamente, nós temos que saber extrair os princípios e aplicarmos na nossa vida hoje. Sobretudo pela mudança que o Eterno faz. E aí entra o princípio da continuidade das Escrituras, porque Rabino Shaul, quando ele diz que todas as Escrituras são aptas para instruir, para admoestar, para educar numa linha de justiça, obviamente naquele tempo ele estava falando do Taná, ele estava falando da Torá, Ketuvim. Vamos lá, gente. Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, profetas e escritos. Então a Torá, sendo os 5 primeiros livros da Bíblia, desse conjunto de livros, os profetas, Nevim, e os demais escritos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tudo isso em conjunto formavam ou formam a estrutura axiológica, lógico, tendo por fundamento principal a própria Torá, por meio das quais, dessas escrituras, toda a Brit Hadashah é alicerçada, ou seja, o Novo Testamento. Então não há nada no que nós aprendemos como sendo o Novo Testamento, ou Brit Hadashah, aliança renovada, que contrarie a Torá principalmente, e também, por consequência, os profetas e os demais escritos. Toda a Bíblia, todas as Escrituras, elas agem em perfeita harmonia. Qualquer contradição que nós eventualmente encontrarmos não se trata de uma contradição propriamente dita, mas uma aparente contradição. Se encontrarmos algo nesse sentido, é hora de aprofundarmos, é hora de extrairmos ali o contexto, conferirmos em mais de uma versão, buscarmos o original se possível, para que ao final nós tenhamos um ensino mais puro possível. Então, é nessa linha de que tudo que está escrito é para o nosso ensino, para que possamos nos aperfeiçoar a cada dia, possamos compreender o propósito do Eterno. Tudo tem um propósito, gente. Na nossa vida existe um propósito. Tudo que vamos fazer existe um fim, um propósito, uma meta. O tempo todo nós estamos buscando estas metas. Então fica muito fácil. Agora, por que assim? Porque o Eterno nos fez assim. E Ele nos fez assim por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele.
Então, nós somos co-criadores, nós somos co-participantes da essência divina. Agora, nós temos que convergir isso para o lado espiritual, que efetivamente é o que nos interessa, porque não adianta, né, uma vida aqui atingindo todos os fins materiais e deixando o espiritual de lado. A própria palavra nos assegura isso, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua salvação, e perder a sua reconexão com o Eterno. Então, é com base nisso que nós olhamos as Escrituras, é com base nisso que nós buscamos essas instruções, para que sejamos dia a dia aperfeiçoados e efetivamente possamos incorporar esses ensinos na prática. Se nós ficarmos discutindo teorias e fábulas, nós não vamos chegar a lugar algum. E aliás, tanto Yeshua quanto Rabino Shaul condenou isso de forma muito veemente, ao criticar os gnósticos que ficavam se vangloriando de conhecimento. Eu conheço isso, conheço aquilo outro, filosofia A e B, e C e Y, Z. Entendeu? Isso não tem nenhum valor frente aos princípios basilares e ao mesmo tempo princípios essenciais do Eterno. Então é essa essência que nós temos que buscar. Então, queridos, acompanhe a leitura, por gentileza, capítulo 27, a partir do verso 20, eu lerei até o 28, 12, nada obstante a porção de hoje ser até o capítulo 30, verso 10. Obviamente, e como de costume, estamos diante de uma paraxá extensa, de uma porção extensa, cheia de princípios, né? Para vocês terem uma ideia, nessa parte que fala aqui das vestes sacerdotais, nós precisaríamos de horas e horas para explicar cada detalhe desse. E eu já falei nos estudos anteriores, no estudo de 2 anos atrás e também no ano passado, né, que tudo isso, a simbologia aponta para Yeshua. Tudo isso aponta para Yeshua. A questão sacerdotal nada mais é do que apontando para aquele que viria e que efetivamente seria o nosso sumo sacerdote. Então, essa é a visão em termos de perspectiva. A gente olha lá para frente, né, quando olhamos para isso aqui, e hoje nós visualizamos em concreto o que Yeshua fez por nós. Então acompanhe a leitura, por gentileza. Tetzavé, ordenarás, começa exatamente no verso 20. Ordenarás, Tetzavé. A quem? Ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Então, queridos, essa ordem é para os filhos de Israel. E aí, mais uma vez, vamos questionar. Bom, como que fica então? Tudo isso aqui é para os filhos de Israel? Sim, é para os filhos de Israel. São tudo que a palavra diz de Gênesis, Bereshit, até Apocalipse, é para os filhos de Israel. Bom, e o gentio, como que fica nessa? Não existe gentio no conceito estrito da palavra e do povo de Adonai. Né? Estudamos na segunda-feira sobre isso, capítulo 2 de Efésios. Né? Vós antes éreis gentios, se éreis passado, já não são mais. Antes vocês estavam sem promessa, sem aliança, sem o Mashiach, sem Deus, mas agora um gentio que se aproxima de Israel, um gentio que quer se reconectar com o Eterno, quer fazer techuvá, ele não mais é nominado ou denominado gentio. Não há mais gentio dentro da família de Adonai. Um só povo, um só rebanho, um só pastor, mediante um só mediador. Então isso, ou melhor, essa é a base sobre a qual todas as escrituras são estudadas, aprendidas e praticadas. Um só povo, um só rebanho, um só pastor, um só mediador. Então, aos filhos de Israel, bom, gentios, quem era gentio já não é mais, então é filho de Israel, é israelita. E se é israelita, essa palavra é para ele.
Essa palavra é para todos nós. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Gente, só essa frase aqui eu poderia ficar o dia inteiro falando. O que é esse azeite puro? Essa pureza aí, ela vem de onde? O que, afinal de contas, isso também nos ensina? Quando a gente fala em pureza, a primeira coisa que nós associamos em termos práticos é o quê? Santidade. Sermos puros, a Evana até falou, nós estamos aproximando aí da festa de Purim, sejamos purim, purim. Então, assim, essa pureza tem a ver com santidade hoje. Aqui trata de primícias, trata de um coração grato, trata de obedecer, obviamente, a esta ordem. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, ou seja, para a menorá, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, queridos, os nossos atos de santidade, a nossa vida de santificação, ela tem que ser constante, tem que permanecer assim constante. É por isso que o Rabino Shaul fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Yeshua. Uma vez justificados, nós somos chamados agora ao processo de santificação. E processo, mais uma vez, é uma sucessão de atos. Não é um ato único, estanque, muito pelo contrário, é o início de uma caminhada. E esse início de caminhada, obviamente, passa agora por uma vida de santidade em plena dependência e obediência ao Pai, mediante o nosso modelo Yeshua HaMashiach. Verso 21, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante Adonai. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para as vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, ou seja, o Eterno é quem capacita, é quem nos capacita, Ele é quem nos dá habilidade. Não podemos jamais pensar que nós, por nós mesmos, desenvolvemos alguma coisa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, onde não há sombra nem nenhuma variação de mudança. Então, o Eterno é quem nos dá esse espírito de sabedoria. Falarás a todos os homens hábeis, é quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Queridos, ministrar o ofício sacerdotal. Tudo isso aqui aponta para o verdadeiro sumo sacerdote. E nós vamos chegar lá. As vestes, pois, que farão são estas. E aí vem a descrição das vestes. É aquilo que eu falei. Se nós formos estudar cada detalhe dessas vestes, nós temos assunto aqui para o dia inteiro. Poderíamos fazer isso em outra oportunidade. Vamos passar e entrar no tema propriamente dito. Um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra com capricho, com esmero. Terá, presta atenção, gente, terá 2 ombreiras.
duas ombreiras, que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que está sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofa azul e púrpura e carmesim e o fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Preste atenção daqui para frente pela sua importância. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, com lavores de semente, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória. Presta atenção, quando falamos que algo é memorial, é para nos relembrar, para nos trazer a memória, para que não seja esquecido. Porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante de Adonai. Na leitura da porção da Torá, eu paro aqui. Então, queridos, inicialmente, o que vocês pensam, né, que significa, o que os nossos sábios dizem acerca de Arão levar sobre os seus ombros, em tese, né, as 12 tribos de Israel, 6 de cada lado? O que significa isso? Alguém? A sustentação do povo, sem dúvida alguma, a intercessão, a sustentação, o carregar mesmo, né? E aí, lógico, isso aponta para Yeshua, que Yeshua, como sumo sacerdote agora, ele traz em seus ombros, obviamente, as 12 tribos de Israel, justificando a própria fala dele, que quando ele diz, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Noutra tradução, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E obviamente, gente, mais uma vez, a questão dos gentios é por enxerto, conforme o próprio pacto abraâmico, né? Onde o Eterno faz a promessa para Abraão que por meio dele, obviamente, quando ele diz por meio dele, da descendência dele, ele estava se referindo ao Mashiach Yeshua. Então, por meio dele, que viria o Mashiach, né, seriam enxertadas, veniverhu, seriam benditas, enxertadas todas as famílias da terra. Então, todos se reconectam ao Eterno, se reconciliam com o Eterno, por meio do sacrifício do Mashiach Yeshua. E mais uma vez, enfatizando aqui o ministério de Yeshua, né, conquanto a parte expiatória, a parte aí da intermediação, a palavra diz, e o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo, ou seja, com ele mesmo, o mundo. E ele nos dá a todos o ministério da reconciliação. Ou seja, o nosso papel agora, enquanto filhos de Israel, enquanto membros da família israelita, é fazer o mesmo trabalho, né? Uma vez superada a parte sacrificial, obviamente, nós temos agora o papel de reconexão das pessoas com o Eterno. E como que essa reconexão se dá? Por meio de Yeshua. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Né? Ele é o ungido de Adonai, não há outro. Né? Uma vez que o Eterno o ungiu, somente por meio dele
temos acesso ao Pai. Hoje, quando nós oramos e falamos Eterno nosso Elohim, nós só podemos dizer isso em nome de Yeshua, por meio de quem isso se tornou possível. Né? Então, mediante a justificação, uma vez justificados, agora sim, aquela separação lá de Isaías 59, né, onde os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, por meio de Yeshua, nós temos aqui uma abertura de acesso, né, onde nos aproximamos do Eterno e oramos diretamente para Ele, em nome daquele que nos proporciona esse acesso. É por isso que em todas as orações nós dizemos Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o nosso Messias, o nosso ungido, o ungido de Adonai. E aí Yeshua também nos adverte acerca disso, quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, não tente esse acesso sem mim. Ele é o nosso sumo sacerdote. Lendo aqui no transcurso da porção de hoje, nós percebemos que o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, se tivesse algum problema ali, vamos dizer, algum pecado que não fosse perdoado, o que acontecia? Ele morria. Então, não tentemos esse acesso para que não morramos. Porque por meio dele, pela vida absoluta de dependência e obediência ao Pai, ele nos torna aptos, não por nós mesmos, obviamente. Por nós seríamos imediatamente consumidos. Mas por meio dele, essa é a misericórdia absoluta de Adonai para conosco. Nós não somos consumidos por causa do sacrifício de Yeshua. É mais ou menos assim, olha, eu estou aqui e o Aguinaldo, e o Josley, e o Sérgio, e cada um dos irmãos já compreendem o meu sacerdócio, aceitam o meu sacrifício pleno de obediência, o qual nunca, a palavra diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E é exatamente isso que o habilita. Não fosse isso, certamente ele não poderia ser o nosso Messias, ele não poderia fazer a intermediação. Intermediação a qual, figurativamente, é nos ensinado por meio dessas últimas porções. Estudamos a Paraxá semana passada, a Paraxá Terumá, oferta, oferenda, como se dá a nossa vida frente ao templo, a parte aí do sacerdócio, a parte do povo, como um povo que está ali colhendo, ouvindo, acatando as instruções do Eterno, de modo a que essas instruções sejam aplicadas no dia a dia. Queridos, começa a ordem falando do azeite puro, Ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro. Lá em Jeremias 11, no verso 16, diz assim: Adonai, falando a Israel, o único povo do Eterno, Então, o único povo do Eterno é Israel. Nós somos povo do Eterno porque estamos enxertados em Israel. Simples assim. Então, essa palavra é para nós. Adonai, Israel, Adonai te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque Adonai Tsebaot, Adonai dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram.
pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então, queridos, nós estamos aqui, mais uma vez, diante do ensino do templo. Traga um azeite puro, para que a luz da menorá, ela fique acesa continuamente. Não irritemos Adonai, não causemos mal a nós mesmos, queimando incenso a Baal. Qual é a simbologia de incenso? Como que o incenso representa o quê? Orações. Orações. As nossas orações, muitas vezes, tomemos cuidado, né? Porque as nossas orações sobem como incenso. A simbologia de incenso são as nossas orações. Então, mais uma vez, nós oramos em nome de Yeshua para que a nossa oração seja aceita. E Yeshua nos dá a fórmula da oração, né? Ou seja, em resumo, seja feita a vossa vontade, né? Nós exaltamos o nome de Adonai, o nome do Pai, o nome de Elohim, o único Deus verdadeiro. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, né? Então nós exaltamos o nome do Deus verdadeiro, do Deus único, do Criador do universo, por meio de Yeshua, que nos ensina como orar. Então nós iniciamos a nossa oração com exaltação, colocando que a vontade dele é soberana, né, que independentemente daquilo que estamos pedindo, nós nos contentamos com a soberania dele. E obviamente aquilo que está de acordo com a vontade dele, ele nos ouve, ele nos atende. Por quê? Porque ele se torna o nosso Pai, ou melhor, nós nos tornamos filhos, e nesta condição, por óbvio, ele tem prazer em nos atender, porque ele, conhecendo as nossas orações, sabendo da origem delas, do que está por trás delas, né, ele nos atende. Então, orações com motivos egoísticos, orações com motivos eminentemente materiais, né, elas podem eventualmente não agradar ao Eterno. E muitas vezes, infelizmente, nós fazemos isso. Então, vigiemos quanto a isso, porque o Eterno, ele nos elege e nos educa. Nós temos aqui nessa paraxá inúmeros princípios, né? Lembrando mais uma vez que tudo se traduz em querer. Primeiro nós manifestamos o nosso desejo de agradar a Adonai, e aí nós vamos o quê? Dar passos práticos para isso. Quando o nosso povo recebe essas preciosas instruções, eles garantem, mediante juramento, né? Ouviremos e cumpriremos. Ou o contrário? O contrário. Cumpriremos, obedeceremos e ouviremos. Ou seja, independentemente se o Eterno falou, nós estamos prontos para obedecer. Muitas vezes não entendemos, mas isso não vem ao caso inicialmente. Com certeza depois ele elucida. Mas o que determina, mais uma vez eu vou usar a palavra-chave, disposição do nosso coração. A disposição do nosso coração tem que ser de obedecer, de acatar, de depender do Eterno, de nos colocarmos diuturnamente propensos a esta obediência. É isso que verdadeiramente importa para Ele. Vamos cair? Podemos cair. Vai acontecer? Vai acontecer. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, assim, tudo isso está escrito para que evitemos o pecado. Agora, quando isso acontecer, nós temos um advogado, nós temos um intermediador, nós temos o ungido de Adonai para fazer a intermediação e nos manter numa condição rígida com Ele. Ou seja, restaura o nosso status quo. Agora, à medida que restaura esse status quo,
esse estado anterior, obviamente, é para que prossigamos agora obedecendo numa obediência melhor, com mais qualidade, e não o contrário, né? Isso quer dizer o quê? Que o sacrifício do Mashiach nos convoca a uma vida infinitamente superior, uma vida de aprendizado agora na vontade do Pai e a prática desse aprendizado no nosso dia a dia. Queridos, abram por gentileza em Isaías 43. Isaías 43. A partir do verso 5. Isaías 43, a partir do verso 5. Prestem atenção. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente. Aqui está falando do resgate do nosso povo. É a integralização de Israel. Então, não temas, pois sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Por isso que Yeshua fala, gente, ninguém vai a ele se o Pai não enviar. E aquele a quem o Pai não enviar, de modo algum ele lança fora, seguindo a hierarquia e a vontade dele. E aí o Eterno dá a ordem. Não temas, pois sou contigo, trarei a sua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente, direi ao norte, entrega, ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições recentes? É isso que está escrito? Não. Predições antigas. Nós cantamos aqui a última música que nós cantamos, encerrando aqui os nossos trabalhos, Etz Haim, árvore da vida, vede quais são o caminho, as veredas antigas. Então, todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? E tem gente buscando predições novas, recentes, atuais, modernas, que agradam a quem? A Baal, e não ao Eterno. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem. Olha aí a justificação. Para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo. Gente, presta atenção nisso aqui. Para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. E depois de mim, o que está escrito aí? Isaías 43, 10, gente. E depois de mim, nenhum haverá. Só isso aqui já dá para pensar muita coisa. Eu sou Adonai. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Gente, olha o cumprimento disso aqui por meio de Yeshua. Yeshua é o nosso Salvador.
O nosso Salvador é o Eterno por meio de Yeshua. A salvação, ela vem do Eterno por meio do seu ungido, por meio do sacrifício dele, por meio daquilo que o próprio Eterno estabelece como meio de salvação, como meio de reconexão, como meio de sacerdócio. Então, verso 12: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai. Eu sou Elohim, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem o impedirá? Tudo que Yeshua fez, ele fez sob o poder do Pai. Yeshua declara isso, gente, expressamente. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Yeshua declara. Gente, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, essas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, é o trabalho perfeito de um mediador, de um intermediador fiel ao Pai. Um trabalho perfeito. E é por isso que ele se torna um Mashiach, o ungido de Deus, apto a nos justificar. Não é? O próprio Eterno declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ou seja, por quê? Porque o tempo todo ele fez a vontade do Pai. Tudo que ele fez, a minha comida, diz ele, é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu não faço nada de mim mesmo, essas palavras são dele. Ele declara isso o tempo todo. Não penseis que vim revogar, abolir, destruir a Torá, as instruções do meu Pai e os profetas. Muito pelo contrário, eu vim tornar tudo isso pleno. Comigo agora vocês têm a oportunidade de entender exatamente quais os preceitos das instruções do meu Pai. É isso que Yeshua estava comunicando. Quando Yeshua diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Por que Yeshua diz isso? Tem um contexto, tem toda uma história. Yeshua disse isso porque as pessoas não estavam aprendendo dele. As pessoas já tinham deixado a essência da instrução do Pai para seguir Derabanan, para seguir as instruções de outras pessoas. E diga-se, Derabanan é instrução de rabinos. Queridos, os rabinos são imprescindíveis ao serviço do Eterno, obviamente. Toda a parte sacerdotal, desde aqui a instituição do sacerdócio, ela passa por homens que instruem o povo. E aliás, lá em Efésios fala isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com um objetivo. Então, esses são dons, não são ministérios, profissões, são dons. E quem dá esse dom, ou esses dons, é o próprio Eterno, com um objetivo específico. Agora, nunca, jamais, uma instrução, seja de quem for, de um líder, de um roxo, de um rabino, seja quem for, nunca, jamais pode contrariar, ou pode modificar, ou pode flexibilizar aquilo que o Eterno estabeleceu. Porque senão, se isso acontece, estaríamos diante de
derabanana. Estaremos diante de doutrinas de homens. E é exatamente isso que Yeshua combate. Tanto Yeshua quanto os demais apóstolos, sobretudo o rabino Shaul, vulgo Paulo. Então, a luta é exatamente para afastar o ensino humano e trazer de novo as veredas antigas. As veredas antigas. Yeshua, quando confrontado sobre um determinado tema, Yeshua falou assim: opa, mas não foi assim desde o princípio? Vocês estão mudando as coisas. Não foi assim desde o princípio. E aí ele estabelece de novo a vontade do Pai. Opa, qual era a vontade do Pai no princípio? É isso que nós buscamos. Qual era a vontade do Pai? Ou qual é a vontade do Pai? Qual é o ensino rígido, puro, limpo que Yeshua nos apresenta? E aí Yeshua prossegue no seu discurso de Mateus 5, 17 em diante, vai dizendo: aquele que violar o menor dos mandamentos e assim ensinar a outros, na tradução de muitos, assunto já corriqueiro aqui, na tradução de muitos fala que ele será chamado mínimo. Não, ele não estará no reino. Esse mínimo aí, que se traduziu como mínimo, e colocando no reino, colocando ele, na verdade, é um superlativo de micro, ou seja, você pega a menor partícula e coloca ela no máximo de mínimo. Você vai minimizar o máximo, ou seja, você não consegue ver, é impossível ser visto. Então, o que está nesse texto é: quem violar o menor dos mandamentos e ensinar não será visto no reino. Essa é a tradução. Não será visto. E seria mesmo um contrassenso que alguém viole o mandamento do Eterno, ensine outro a violar, e ainda vai ser considerado o mínimo. E apareça lá. Está lá. Não faz nenhum sentido. Por quê? Porque pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei. Esse é o conceito bíblico de pecado. Então ele não estará. E aí Yeshua prossegue ainda. Ao contrário, aquele que observar e ensinar, esse será chamado grande, na tradução da maioria. Também é superlativo de grande. Ou seja, ele dá devida consideração para quem observa e ensina outros a observar. Ou seja, ele será um luzeiro, ele será mega no reino. Por quê? Porque ele observava e ensinava outros a observar. Esse é o papel sacerdotal. Pedro, quando diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... tem um objetivo, a fim de alguma coisa. Qual é o objetivo? É tirarmos as pessoas das trevas e transportá-las para o reino da luz. Ou seja, apontar que as pessoas estão numa direção errada e trazê-las de novo para as veredas antigas. Esse é o papel sacerdotal que incumbe hoje a todos nós, povo israelita. A todos nós. Queridos, abram em Hebreus, por favor, e daqui eu parto para o final. Hebreus capítulo 7. Então, queridos, o capítulo 28 de Êxodo, verso 12, diz: porás as suas pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante de Adonai. Ou seja, o sacerdote aqui, ele carrega as 12 tribos de Israel, ou melhor, a casa de Israel.
Casa de Israel, casa de Judá, essa separação não nos interessa, né, para o fim último, né, porque essa separação aconteceu, mas haverá reunificação, né, então será apenas a casa de Israel, e aí entenda, casa de Israel, casa de Judá, povo reunido, né, unido novamente. Então, Hebreus capítulo 7. Mas, gente, como entender Hebreus? É outra coisa, né? O romanismo diz que Velho Testamento acabou. Como entender o novo, aquilo que eles chamam de novo? Como entender sem essa estrutura do velho? E eu estou falando do velho que não é velho. Nós começamos falando aqui que nós cremos em todas as escrituras, de Bereshit, de Gênesis, Apocalipse, é uma palavra una, em perfeita harmonia. Então vamos lá, capítulo 7, vamos ler a partir do 11. 7 a partir do 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico. Gente, quem era, vamos recapitular aqui, sacerdócio levítico, quem eram os levitas? Eram encarregados de quê? Isso. A linha sacerdotal era de quem? A linha sacerdotal. Arão. Então tenhamos isso em mente. Ninguém poderia ser sacerdote se não fosse da linha de Arão. Ninguém poderia ser levita se não fizesse parte da tribo de Levi. Bom, mas Yeshua de qual tribo? Judá. Alguém já leu na Torá alguma vez que teve algum sacerdote ou alguém servindo da tribo de Judá? Não tem. Por quê? Porque seguia essa ordem. Só que essa ordem, agora de serviço, ela é modificada. É aí que está o cumprimento de Jeremias 31. Quando o Eterno dá a profecia de Jeremias 31, eis que vem dias, diz Adonai, que renovarei a minha aliança com os gentios? Não, com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, eu quero o meu povo de novo. Então eu vou renovar a minha aliança com o meu povo, casa de Israel e casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com eles naqueles dias. Então aqui há uma alteração. E na sequência desse texto, lá pelos versos 35, 36, o Eterno dá uma palavra cabal, um axioma indestrutível. Ou seja, que ainda que possamos medir toda a estrutura do universo, se isso fosse possível, né, somente assim Israel deixaria de ser uma nação para ele. Israel deixaria de ser um povo dele. E aí ele fixa ali o sol, a lua, enfim, vários fenômenos solares, né, do sistema solar, onde nos mostra que Israel, né, a aliança do Eterno com Israel é perene, ela é para sempre, derrubando com isso a teologia da substituição que tanto mal fez e faz até os dias de hoje, por conta aí de um ensino romanizado e deturpado e antissemita. Ou seja, cortando ou mantendo um corte com Israel, com o povo judeu, né? Conquanto o nosso povo hoje, o povo judeu, para aqueles que não creem em Yeshua, o Mashiach, é óbvio que essas profecias, elas também alcançarão esses irmãos, né? Do mesmo jeito que hoje
nós estamos sendo resgatados para a obediência às santas instruções do Eterno, compreendendo o sacrifício do Mashiach, eles que já sabem da importância das instruções, também descobrirão a magnitude da promessa de Adonai mediante o sacrifício de Yeshua. Então isso é algo que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque os planos de Adonai jamais podem ser frustrados. Jamais. Isso vai acontecer, não no nosso tempo. Nós queremos que aconteça hoje, né? Para nós já era para ter acontecido, né? Mas não sabendo nós que vários já estão nesse caminho. Ontem uma pessoa falou comigo assim, nossa, eu quero, acho que no outro Shabbat, essa pessoa virá aqui nos visitar. Falou assim, essa pessoa foi falando de coisas que eu falei assim, mas tem uma sinagoga aqui em Timóteo. E ela falou assim, sério, eu pensei que eu estava sozinho. O que essa frase nos lembra? Profeta Elias. Senhor, só eu fiquei, todos aqui dobraram, não, reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas o Eterno está agindo. O nosso povo, muitos deles, né, já tiveram essa revelação no sentido de tirar o véu e enxergarem em Yeshua o nosso Mashiach. Eu falava na semana passada, o Evandro até me questionou sobre isso, né, que o que impediu até hoje, impede às vezes até hoje, o reconhecimento de Yeshua como nosso Mashiach, é um ensino enviesado que chegou até eles por conta do romanismo. Então, nunca, e isso é uma verdade, eu falei que nisso eles estão certos, né? Porque nunca um judeu vai aceitar um Mashiach transgressor da Torá, isso é impossível. Então, quando o movimento romano quer apresentar para o judeu um Messias transgressor que desobedece o próprio pai, eu não creio nesse Messias, não tem como crer mesmo, é impossível de crer. Por quê? Porque nós apregoamos, entendemos e sabemos, e é verdade, que a Torá ela é o eixo central, é a espinha vertebral, né, de todo esse conjunto de normas. Então, não faz sentido um Messias que vem para mudar, para modificar, para flexibilizar, para distorcer, para desobedecer. Então é com base nisso que ainda há certa resistência, mas por intermédio daqueles que estão nesse caminho agora, né, intitulado aí como judaísmo messiânico, compreendendo o papel messiânico e reconhecendo em Yeshua o cumprimento dessas profecias, desse cumprimento ao final, certamente, né, nós temos agora elementos para chegarmos para o nosso povo e apresentar para eles, ou para esse povo, né, um Messias plenamente obediente e dependente do Pai, que nunca fez a sua vontade, mas sim a vontade do Pai, que declarou textualmente que não veio para abolir Torá, as instruções do Eterno, muito pelo contrário. Ou seja, essa é a pregação que eles anseiam ouvir. Né? E é para isso que Rabino Shaul fala assim, acerca do enxerto. O enxerto é para quê, gente? Isso, para causar ciúmes. Agora, quando que alguém pode produzir ciúme em outro alguém? Exatamente, fazendo aquilo que era papel deles. E outra coisa, fazendo com esmero, fazendo com zelo, fazendo com amor. Aí sim eu causo ciúme. Se eu fizer de qualquer jeito, se eu sou transgressor, se eu não estou nem aí, isso vai causar ciúme?
Onde que o movimento romanizado vai causar ciúme em Israel? Isso é um contrassenso. Então, queridos, atendemos para isso. Vamos lá agora, de novo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a instrução. Então, o movimento levítico foi o movimento por meio do qual o nosso povo recebeu toda a instrução. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse, presta atenção, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha aí. Isso aqui, só isso aqui também já é uma parte que tem que parar e pensar. Conforme nós falamos há pouco, todo o sacerdócio era da parte de Arão. E aqui vem dizendo: que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, não é agora a ordem de Arão, agora é a ordem de Melquisedeque. E o texto explica: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Lei aqui agora, aqui esta lei é a lei do sacerdócio. Não está falando de lei em sentido amplo, Torá no sentido amplo, tudo agora foi revogado, não, tudo acabou. Não, está falando, o contexto aqui é o quê? Sacerdócio. Então, houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Antes, o que a lei dizia? Para ser sacerdote tem que ser da linha de Arão. Agora não, é segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou. Porque aquele de quem, verso 13, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Minha esposa já olha o relógio, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Olha aí. Aquele de que são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Bom, aquele de quem essas coisas são ditas pertence a qual tribo? De Judá. Então, da tribo de Judá ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Adão Yeshua procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Gente, tentem compreender a profundidade dessa frase. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tradução aí, Evandro, do verso 18. Portanto, por um lado, a regra anterior é abandonada por sua fraqueza e ineficiência. Ineficiência é melhor do que inutilidade, não é? Ou seja, já não produz os resultados previstos. Quando eu digo que algo é inútil, eu estou colocando numa situação de desprezo. Então, o termo correto aqui é ineficiência, produção de efeitos. Pois a lei, olha aí, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Adonai. Traduz aí 19, Evandro. Porque a Torá não fez ninguém
Olha aí, olha, gente, olha a tradução correta. Eu estou lendo aqui na João Ferreira. Olha a tradução correta, porque a Torá não fez ninguém alcançar o objetivo. E, por outro lado, foi apresentada a esperança de algo superior por meio da qual nos aproximamos de Deus. Então, queridos, por que está dizendo isso? Está dizendo isso porque muitos, né, se vangloriavam ou se vangloriaram e ainda se vangloriam de cumprir a Torá. Opa, mas não tem que cumprir a Torá? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Só que nós não podemos nos vangloriar nisso para o fim, para o objetivo de salvação. A Torá não tem esse objetivo. Não é o objetivo da Torá nos salvar. O objetivo da Torá é para nos mostrar a nossa ineficiência, a nossa incapacidade de, por nós mesmos, sozinhos, agindo por conta própria, de forma egoísta, de forma independente, nos achegarmos, nos aproximarmos ao trono de Adonai. Mérito próprio. Isso, buscando mérito próprio. Eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Não. A Torá nos mostra, em outro texto fala isso, né? Que o objetivo da Torá é exatamente nos mostrar a transgressão, o nosso poder de transgressão. Porque se nós transgredimos, falando, pensando, agindo, e muitas vezes deixando de agir, ou seja, por omissão, é impossível por nós mesmos atingirmos o fim maior da pureza. E é para isso que nós precisamos de Yeshua. Né? Ele efetivamente conseguiu essas coisas. E é por meio dele, suprindo aí eventuais lacunas, não eventuais, né? Certas lacunas, é que nós somos habilitados a comparecer diante do Pai, como já foi dito. Porque ele sim, né? Ele sim conseguiu depender do Pai o tempo todo. Pensando, nós pecamos. Quantas vezes, eu falei isso aqui muitas vezes, quantas vezes nos vêm pensamentos que muitas vezes nós nem controlamos. E vem, misericórdia, não está vendo isso. É a nossa natureza, é a nossa inclinação. Falando, às vezes, nós falamos mal de alguém, nós fazemos alguma, praticamos Lashon Hará, ou inventamos alguma coisa, ou falamos algo que não, uma palavra torpe, que não deveria ser dita. Então, assim, o dia inteiro falando, a palavra fala que no muito falar não falta provérbio, gente. Transgressão. No muito falar não falta transgressão. Quanto mais falamos, o risco de transgredirmos é muito grande. E aí nós pecamos também agindo, os nossos atos, tudo que fazemos. E a palavra fala, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Adonai. É assim? Não, não é assim. Muitas vezes, infelizmente, deveria ser, mas não é. E por fim, nós temos aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, ou seja, é o pecado da omissão, pois não. Daí a importância de exercitar a confissão frequente entre nós, né? Ser um irmão mais chegado para falarmos das nossas mazelas e para vencermos, né? Porque já não estamos aqui, ninguém aqui vai cometer um grave pecado, mas já abandonamos lá atrás. Mas essas coisas, elas estão aí, né? A nossa natureza está aí, essa reação às vezes ruim diante de uma situação ruim, né? Então os irmãos nos ajudam. Quando nós praticamos isso, nós nos expomos tal qual somos e vamos ficando cada vez mais parecidos com o Filho de Deus, né? Porque os irmãos vão nos ajudando em oração, a confissão nos deixa envergonhados, né? Por
demonstrar quem somos de verdade, quando escapamos do governo do Espírito, né? Isso mesmo. Queridos, finalizando. Rodrigo olha para mim meio assim. Finalizando. O nosso Yeshua, nosso Mashiach Yeshua, não é? Hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Tem inúmeros textos para serem lidos, não é? Mas o tempo é exíguo, não dá para lê-los todos, infelizmente. Eu vou ler só o verso 26 aqui do capítulo 7, 26 até o 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, falando de Yeshua, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, olha aí o sacerdócio arônico, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior, constituiu o Filho perfeito para sempre. Este é meu filho, né? Eu hoje te gerei. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Esse é o meu filho amado, a ele eu vi. Então, o sacerdócio que era de Arão, esse peitoral que carregava as 12 tribos de Israel, ele obviamente hoje estava com Yeshua, e Yeshua está no mesmo mistério de interceder por toda a casa de Israel. Não é? Então, que possamos compreender aqui esses propósitos e depois aí, lendo, né, sobre Hebreus, aí, prossigam na leitura, para que isto se concatene, se encaixe perfeitamente com a porção de hoje e possamos entender aí na essência e na integralidade aquilo que o Eterno tem para todos nós. Que Ele nos capacite, que Ele nos abençoe, que Ele nos dote mesmo do teu Ruach HaKodesh, para que andemos em plena obediência e dependência dEle, assim como o nosso Mashiach Yeshua. Shabbat Shalom a todos.